Bom, nós vamos começar, Leandro, já com a primeira notícia. O deputado federal, ex-delegado federal, Alexandre Ramagem, vai prestar depoimento à PF, a Polícia Federal, nesta quinta-feira em Brasília. O deputado é suspeito de fazer parte de um esquema ilegal de monitoramento de opositores ao governo Bolsonaro. Antes de entrar na carreira política, como eu já disse, Alexandre Ramagem foi delegado da Polícia Federal e comandou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, entre 2019 e 2022. Durante esse período, esses 3 anos, em que ficou lá, 19 a 22, a ABIN usou um programa de inteligência artificial chamado First Mile. O programa era usado para monitorar redes sociais e a localização de políticos, jornalistas e advogados que eram contra o governo federal. Hoje, Alexandre Ramagem será questionado pela Polícia Federal se ele autorizou o uso desse programa de espionagem ou se ele sabia sobre este uso. Vou começar aqui com o meu amigo Diego Tavares. Diego, eu costumo dizer o seguinte: política é política, crime é crime. Opinião é opinião, fato é fato. Mas nós temos que, como está o início de uma investigação, e eu tenho notado um certo revanchismo em relação ao governo anterior. E isso é muito ruim. Nós queremos aqui comentar o fato de que, efetivamente, esse ex-diretor da ABIN, atual deputado federal, que foi delegado da Polícia Federal, foi nomeado para ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, como liminar, o impediu. Eu quero realmente acompanhar item por item dessas provas, porque, óbvio, se isso aconteceu, nós estamos usando um órgão de Estado como um órgão de governo. Estamos violando o princípio da impessoalidade, o princípio da eficiência, o princípio da moralidade, tudo isso. Agora, vamos acompanhar, eu aprendi isso, vamos acompanhar essas investigações passo a passo, muito atento aos dois lados. O que eu não ouvi ainda a posição do Ramagem, eu sei que circulou um vídeo em que ele está prestando alguns esclarecimentos. É importante que a gente ouça todos os lados. E é importante que a gente não transforme jornalismo em propaganda ideológica ou político-partidária. Exatamente. Então, em primeiro lugar, verdade. É isso que quem nos acompanha está interessado. Não é tendência para cá ou para lá. É qual é a verdade. Eu queria ouvir o seu comentário. O que você já apurou disso? O que você tem conhecimento? Qual a sua avaliação sobre o início da investigação? Os fatos são graves. Agora, eles precisam ser provados. Sem dúvida, professor Capesi. Sempre lembrando que nós temos o princípio da presunção de inocência na nossa Constituição Federal, que diz que até uma sentença penal transitada em julgado, todo acusado por um crime deve ser considerado inocente. Então, primeiramente, uma boa tarde, professor Capesi, que deu uma escorregada com o seu celular aqui. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Renato. Deise, bem-vinda de volta. Boa tarde à nossa audiência aqui do Linha de Frente. Professor Capesi, eu acho que o mais grave nesse contexto de uma possível perseguição a adversários políticos é justamente a descredibilidade que recai sobre as instituições, e nesse caso uma instituição seríssima como é o caso da ABIN. Porque a impressão que fica no ar é que o seguinte: trocou o governo, eles chutam todo mundo que estava lá dentro e colocam vários funcionários novos, mas isso não é verdade. A maioria dos funcionários da ABIN são funcionários concursados, que têm estabilidade em razão da aprovação em concurso público e não cederiam, não arriscariam os seus empregos para cometer algum ato ilícito a mando de um funcionário comissionado, um cargo de chefia, um cargo de confiança, no caso, o Ramagem. E acho que bem por isso a União dos Servidores da ABIN já emitiu uma nota rechaçando as acusações que foram feitas pelo diretor da Polícia Federal e inclusive esclareceram que esse software, o First Mile, ele não tem essa capacidade de espionar celulares e de fornecer localizações precisas de GPS, como constam das denúncias contra o Ramagem. Então me parece, mais uma vez, que realmente nós estamos diante de um contexto de perseguição política. Isso faz até muito sentido. Vamos lembrar que na semana passada nós tivemos também uma operação de busca e apreensão contra o líder de governo, Carlos Jordi, o deputado Carlos Jordi, que é um virtual candidato à prefeitura de Niterói. E agora temos o Ramagem, que é também um pré-candidato, um possível candidato competitivo, haja vista que tem aí o apoio do clã Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro. Então,
esse contexto faz com que as coisas soem um pouco estranhas. Não quero acreditar que seja perseguição política, mas, ao que tudo indica, essas operações desencadeadas em sequência, como estão sendo feitas, apontam para esse possível contexto. Deise Ciocari, o fato é grave qualquer que seja o seu desfecho. Ele é grave se um órgão como a ABIN foi apropriado para fins particulares. Isso é um crime grave. E é grave se isto não é verdade. Exato. E se essa investigação ela está sendo feita com conteúdo político e ideológico. Cada vez menos as instituições democráticas estão contando com a credibilidade junto à população. E as pessoas já começam a ter uma crise de insegurança jurídica, uma crise de credibilidade, confiabilidade nas instituições. E nós estamos vivendo um momento muito delicado em nosso país. Um momento em que as instituições e a impessoalidade no exercício das funções relacionadas a estas instituições corre sério risco. Eu queria que você fizesse uma análise geral, não só sobre esse aspecto que eu quero te ouvir, mas sobre tudo isso que envolve o país e tem envolvido há algum tempo. Precipitação em investigações, conclusões precipitadas, decisões que são decisões de pessoas que não leem o que estão decidindo, decretam medidas restritivas a esmo e não estão preocupados com o que vai acontecer. Muitas vezes denúncias são oferecidas sem nenhuma responsabilidade. E depois, quando os fatos se aclaram, todo mundo se esconde, muda de assunto. Então, também isto essa precipitação de ter operações, eu me preocupa bastante. Enquanto isso, o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de armas, a criminalidade violenta, os feminicídios explodem no país, mas o legal é ficar na pauta política, criminalizar ações políticas. Se é um fato criminoso, é crime, não é criminalizar a política. Mas se não for, olha, vai ser lamentável e nós vamos apontar aqui. Deise Ciocari. Bom, boa tarde, Capês, boa tarde, os colegas da mesa, um prazer estar de volta aqui. O pessoal da produção estava com saudade de todo mundo. Então, eu acho que esse aspecto do Ramagem, ele traz muitas reflexões para a gente. A primeira delas, que foi o que tu tocou aqui, né, Capês, é o fato da gente ter responsabilidade quando vai comentar e analisar esse tipo de cenário, né? Porque tem uma investigação ocorrendo, então, nesse momento, a gente tem que raciocinar com o cérebro e não com o fígado, não fazer ilações e não colocar inocentes no meio de um turbilhão. A gente também tem que tomar muito cuidado, eu sempre falo isso, tomar muito cuidado para não tomar decisões ou não fazer com que as pessoas decidam antes da justiça, né? De novo, existe uma investigação. Eu acredito que se o ex-presidente Jair Bolsonaro ou se os filhos dele utilizaram de informações que são informações de governo, informações privilegiadas para se beneficiar, está tudo errado. Mas isso as investigações, elas vão dizer. O que a gente tem no momento é que esse software, ele foi utilizado várias vezes sem a permissão da justiça. Isso já é um erro e isso tem que ser investigado. Fazer ilação ou atribuir isso ao ex-presidente Bolsonaro, eu ainda não vi a Polícia Federal fazendo isso. Então, tem que ter muito cuidado. Até agora, o que se sabe, ou pelo menos o que foi divulgado por fontes da Polícia Federal, é que o Jair Renan e o Flávio Bolsonaro utilizaram dessas informações para se beneficiar. Tudo ainda está numa investigação. Um presidente pode muito, mas ele não pode tudo. É isso que está se investigando agora. Existe, sim, um sentimento de revanche. Ele existe, como existiu nos governos passados, né? Eu lembro uma vez que eu estava aqui no Linha de Frente, que tu falou, Capês, sobre a Constituição, que as instituições jurídicas, elas estavam nessa inconsistência, porque cada um lia a lei do jeito que queria, interpretava do jeito que queria, não existia mais uma linha reta. E a gente tem visto isso com a justiça. Parece que as coisas elas são movidas muito mais por um sentimento pessoal do que racional, né? Então, no caso do Ramagem, a gente vai ter o depoimento dele, a gente vai ter as investigações da polícia, provavelmente o Jair Renan e o Flávio Bolsonaro vão ser ouvidos, mas a gente precisa mesmo saber se a ABIN montou uma ação paralela
tirando os fins, porque um presidente ele tem direito a uma informação privilegiada se isso significa risco ao país ou risco à sua integridade física. Agora, ele não pode utilizar uma agência ou um governo de Estado para se beneficiar politicamente e investigar os outros politicamente, como é o que se tem pensado até agora, ou que se tem concluído que ele utilizou as informações da ABIN politicamente. Aí está tudo errado, mas tem que esperar a justiça, tem que ter muito cuidado e, reitero, pensar com o cérebro, não com o fígado. Meu querido Renato Batista, o Ramagem pode escolher dia e horário para prestar o seu depoimento. Agora, o que você avalia disso? Tem aqui, o que eu digo é o seguinte, aqui no Linha de Frente, primeiro nós tentamos esclarecer e apontar o fato com a maior acuidade possível. Em cima desse fato, cada um tem a sua interpretação. Mas o fato é que hoje nós estamos diante dessa investigação da Polícia Federal e ainda não há provas do envolvimento de Ramagem, mas ele vai ser ouvido. Há uma suspeita nesse momento. Capês, olha, primeiro ponto, esse tipo de operação de busca e apreensão, que outrora trazia, de alguma maneira, sujava a imagem daquelas pessoas que eram investigadas, era feito todo um espetáculo, como já foi dito aqui. Hoje ela perdeu um pouco esse efeito desmoralizante, muito por causa de operações que foram feitas, como já foi citado aqui pelo Diego Tavares, do caso do deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara dos Deputados, onde, após se revelar o que estava sendo investigado, notou-se que a busca e apreensão feita em seu gabinete, feita em sua residência, foi feita porque ele trocava mensagens com um sujeito que sequer estava na manifestação do dia 8 de janeiro e o sujeito havia chamado o Carlos Jordi de meu líder. Isso foi o suficiente para realizar uma busca e apreensão. Até o momento, com as informações que nós temos, o que se investiga no caso do Ramagem é muito grave. Se ele se utilizou da estrutura do Estado brasileiro, se ele se utilizou da ABIN para obter qualquer tipo de informação privilegiada que não seja aquela para garantir a segurança do presidente da República ou de outras autoridades, ele cometeu um crime grave. E se cometeu esse crime grave e isso ficar comprovado com essas investigações, o caso para ele é de perda de mandato, de prisão, porque isso daqui a gente está tratando de algo que, enfim, que é de absoluta gravidade. Dizem, inclusive, que a ABIN teria sido utilizada para monitorar e para ajudar um dos filhos do ex-presidente, o Flávio Bolsonaro, no caso dele, sobre a investigação da rachadinha. Então, a gente precisa ter um pouco de calma nesse momento, porque se as investigações apontarem para este caminho inicial que está sendo dito, a gente está falando de um crime que precisa ser punido, investigado, punido, com direito à defesa e tudo mais. Agora, se for na linha das últimas investigações do inquérito perpétuo para salvar a democracia que a gente está vendo por aí, não me parece que não vai render em nada. O Diego quer te apartear? O Leandro, eu vou chamar o Leandro. O Diego quer fazer uma parte? Não é nem um contraponto, viu, Renato? Você disse que, e eu concordo com você quando você disse que, de fato, essas operações de busca e apreensão já não causam mais tanto efeito na reputação daquele que é alvo da operação. Mas nós precisamos deixar na tela aqui e manter o foco que em menos de uma semana nós tivemos 2 gabinetes de parlamentares sendo alvo desse tipo de operação. E colocando como premissa de que possivelmente, enfim, pode ser que isso não apure nada, como foi no caso que você expôs bem aqui do Carlos Jordi, é muito grave, porque há pouco tempo discutia-se a respeito, inclusive, da inviolabilidade dos gabinetes dos parlamentares. Então, esse tipo de situação, eu acho que acirra o conflito entre as instituições e a busca e apreensão, como, enfim, o professor Capês, que está aqui, é um grande penalista, pode certificar isso, é uma medida extrema dentro do processo penal e não pode, de forma alguma, ser banalizada, principalmente tendo como alvos altas autoridades da República. Leandro, sua opinião. Bom, eu concordo com os colegas, Diego, Deise, meu amigo Renato e Capês, é um prazer estar aqui com vocês, né? Mas é uma acusação muito grave. Nós temos aí o governo Bolsonaro, né, marcado por ações que não são só essa, que o consolidaram como um governo que colocou em xeque a democracia, que colocou em xeque procedimentos democráticos, procedimentos de transparência, procedimentos de prestação e controle dos seus atos para a sociedade, né? Então, eu acho que se trata, sim, de um ato muito grave, né? E mais grave ainda, Capês, em função de que os alvos dessa espionagem eram agentes do Estado, autoridades que têm foro privilegiado.
né? São ministros do Supremo Tribunal Federal, era o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né? São pessoas que requerem um procedimento para que sejam investigadas, muito duro, né? E eu acredito que, ainda que esse procedimento atual do Supremo Tribunal Federal esteja se prolongando para investigar os atos antidemocráticos, como disse o Renato, né? Esses procedimentos foram seguidos no caso do Ramagem, foram seguidos no caso do Carlos Jordi, houve autorização dos tribunais para que eles fossem devidamente investigados. Eu acho que o Diego levantou aqui um ponto muito importante, que é a estabilidade de servidores públicos, né, para poderem desempenhar suas funções. A gente viu, por exemplo, no caso das joias do Bolsonaro, que foi um servidor público da Receita Federal que foi capaz de encontrar malfeitos e ilegalidades naquela importação meio destrambelhada de coisas que eram presentes, mas que foram apropriados de forma particular. E eu acho também que no caso da BIM, isso se repete. Há bons servidores em todos os lugares, né? Mas as instituições são feitas de pessoas e essas pessoas precisam também responder. A gente viu aqui na reportagem que um único servidor concentrava os logs que davam acesso a essa informação. Então, nós não estamos descredibilizando a instituição, nós não estamos descredibilizando o serviço público, o servidor público, porque nós temos que investigar esses malfeitos e atos ilegais que compõem o contexto antidemocrático do governo Bolsonaro. Bom, a Jovem Pan vai continuar acompanhando fato a fato, à medida que os fatos forem surgindo, as provas. Aqui nós não passamos pano para ninguém, nem para quem comete crime, nem para quem abusa no direito de investigar crimes, mas é cedo para tirarmos quaisquer conclusões.